Você é bom em palpites da NFL? Então chegou a hora de transformar o seu conhecimento em prêmios num game diferente de tudo que você já viu. O Drop Six vai começar e de graça você vai concorrer a TV 50 polegadas, smartphone Galaxy, headset gamer, fones Bluetooth e muito mais. Serão 6 jogos por semana e você vai concorrer pelo título geral e também da conferência, de divisão e para ser o melhor entre os torcedores do seu time. Se inscreva agora mesmo de graça em dropsix.com.br e vá em busca da dropada perfeita. FM Network. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens and my whole city. Came from the bottom. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e apesar da derrota pro Philadelphia Eagles, eu preciso usar as palavras do grande poeta do trote da Telerge. Calma, filho da puta. Calma, tá bom? Eu sou o Cleverton Liares e hoje estou com duas participantes aqui, Manuela Cardoso e sua gata. Boa noite, Manu. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês vão ouvir uns miadinhos, mas é a minha gata, a Medusa. Quem tava na live do esportismo conheceu ela, porque ela se exibiu bastante lá. Cara, que jogo... Jogo bom de assistir pra quem não é fã, tá? Eu adoro quando a gente fala alguma coisa dessas, né? Porque quer dizer que foi um jogo, disputado pra caramba. Só que quem é fã tava ou com muita raiva ou desesperado, né? No caso, a gente tava desesperado e com raiva. É isso, vamos falar desse jogo, o jogo Alex Bowl. E um beijo pro Alex, inclusive. E é isso. Alex Bowl agora que me caiu a ficha, verdade. Dá uns cascudos nele. Ai, meu Deus, ele podia ser um pouquinho mais pé frio. 24 Philadelphia Eagles, 19 Baltimore Ravens. Vamos falar um pouquinho do que deu errado, do que deu certo. Vamos ter que tocar em uma ferida que ninguém queria tocar depois de quase 8 anos de Casa do Corvo. Tudo isso depois dos recados. Bora lá. Olá, aqui quem fala é o Bernardinho. No esporte e nos negócios, uma escolha errada e já era. Para vencer, vai de Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankia, liberdade para evoluir. Recados rápidos, você que está escutando a Casa do Corvo, onde é que você está escutando? Está no aeroporto, está numa praça, está no shopping, em algum lugar público. Cuidado, porque conectado à internet nesses lugares, os seus dados estão correndo risco. Você pode ter o seu dispositivo invadido, os seus dados bancários, informações de contas e muitas outras coisas podem vazar por aí e você pode ter uma grande dor de cabeça. Como você faz para se proteger disso? É só usar o VPN da Surfshark. Com o VPN da Surfshark, a sua conexão é direcionada para um outro local, o seu IP é mascarado e com isso o local que você está acessando não consegue te achar. Você fica mascarado, invisível para hackers e outros tipos de invasores, além de conseguir acessar conteúdo bloqueado por região. Tá a fim de assistir aquele jogo que não está sendo transmitido no Brasil? Usa o VPN da Surfshark, se conecta com o país e pronto, você está liberado para assistir todo esse conteúdo. E com o Surfshark One você ainda garante um pacotão completo de segurança, porque além da VPN você tem antivírus para proteger o seu computador, você tem um buscador completamente limpo e idôneo, sem propaganda, sem ser invasivo, você procura e vem a informação do que você quer, um banco de dados completo que te avisa quando você entrar em um site que já foi invadido, que teve senhas vazadas, além de muitas outras ferramentas. Então, quer se proteger, quer ter uma ferramenta completa de segurança, assine o Surfshark One. Bom,
Você que está escutando ainda a Casa do Corvo, está gostando do nosso conteúdo, quer tornar a Casa do Corvo ainda maior para que nós possamos produzir ainda mais coisa, então vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. R$1 você faz uma grande diferença para esse projeto. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas, links na descrição desse episódio e vem colaborar com aquilo que você puder. Vem ser torcedor de elite. Everton, eu não quero me comprometer com um apoio mensal recorrente, então você pode colaborar conosco através de Pix, casadocorvobr@gmail.com. Qualquer quantia tá valendo, certo? Se você não quiser ou não puder contribuir financeiramente, você pode nos ajudar compartilhando este episódio para todo mundo, curtindo e compartilhando nosso conteúdo nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, na Twitch, enfim, a gente está em tudo que é canto da internet, certo? E não deixe também de avaliar o nosso trabalho no podcast. Deixa lá suas estrelinhas, deixa lá o seu comentário. YouTube, Twitch, TikTok, deixe seu comentário, deixe o seu like e nos siga também em todas as redes sociais, tá bom? No Meta, Facebook, Instagram e Threads é Casa do Corvo BR. Em todas as demais outras redes é Casa do Corvo, tá bom? Lembrando que nós fazemos parte da FN Network, a maior rede de conteúdo das ligas americanas de esporte. Tem gente produzindo conteúdo não só de NFL, mas também como NBA, MLB, NHL. Então, se você está a fim de dar uma diferenciada, escutar outra coisa que não seja só a Casa do Corvo, que não seja só o Baltimore Ravens, dá uma passada lá na FN Network, vem conhecer o trabalho de todos os outros criadores de conteúdo. É bem provável que tenha aí um conteúdo maneiro para o seu esporte favorito, para a sua franquia favorita. Tá certo? É isso. Chega de enrolação. Simbora pro episódio. Mas muito bem, senhorita Manuela Cardoso, o que eu queria falar é porque, assim, depois de tanto tempo de Casa do Corvo, nós já temos aqui um ritmo pré-estabelecido, certo? Nós aqui sempre falamos aqui sobre o ataque, aí a gente fala um pouquinho geral do que aconteceu, aí cita os destaques, e depois fala da defesa, fala da unidade como um todo, algumas coisinhas que aconteceram, cita destaques e tudo mais. Aí sobra um tempinho ali a gente fala dos especialistas, porque normalmente os especialistas não deixam tanto o time na mão. Em todo esse tempo de Casa do Corvo, eu acho que em nenhum momento eu comecei o programa, como eu vou começar agora, dessa forma, tendo que destacar um espaço todo para falar do time de especialistas. E aqui eu quero aproveitar o momento para falar que não é só o kicker, tá? A gente pode tecer críticas ao Jordan Stout também, porque já tivemos Panthers melhores nesse time, vamos ser bem realistas. Nesse jogo mesmo, sim, teve alguns punts que, meu Deus do céu, o que acontece com o pé desse cara? Tem que meter o pé na forma. E aí a gente ouve falar da comissão técnica também, de que o holder não posiciona a bola direito, o long snapper normalmente não manda a bola como deveria mandar e tem um problema de técnica. E é por isso que os chutes do Justin Tucker costumam ir mais para a esquerda, se bem que no domingo ele errou um chute e até a Sarah Ellison chamou a atenção para isso, que eu acho que o chute de 47 jardas, se eu não me engano, ele foi para a direita. Então, assim, se o problema era a mecânica do long snapper, que tava mandando a bola errado, e aí o chute ia pra esquerda, dessa vez tanto faz como tanto fez. A bola foi pra direita. Sim. E aí erra extra point, erra field goal. Enfim, chegamos num momento em que, desde que Justin Tucker existe no Baltimore Ravens, a gente nunca imaginou chegar ao ponto de olhar para o que o Justin Tucker está fazendo e, na situação mais extrema, cogitar que na bye week esse cara vai embora. Porque alguém soltou isso aí, inclusive, se somarmos os pontos perdidos pelo Baltimore Ravens nos 5 jogos que ele perdeu,
são exatamente 22. 22 pontos que o Justin Tucker deixou em campo. Eu entendo que todo kicker tem seus momentos ruins, só que na NFL o kicker não pode se dar ao luxo de ter momentos ruins. Porque a partir do momento que tem momentos ruins, vamos lembrar, por exemplo, e aqui eu peço perdão pela quinta série, o Ku, quando estreou pelo Los Angeles Chargers, ele não durou muito tempo, foi cortado, agora ele está no Atlanta Falcons e se fala que lá no Atlanta Falcons o Ku está balançando. Porque, afinal de contas, ele não acerta mais nada. E a gente sabe que muitas vezes jogos são decididos por 3 pontos, são decididos por um extra point, são decididos por um field goal. Então o kicker não pode se dar ao luxo de errar. E numa época em que os kickers que estão chegando, 50 jardas está sendo automático, o nosso senhor automático, errar a quantidade de chutes que está errando é uma situação dramática. Mas aí se fala muito, corta ele e vamos buscar outro. E aí que eu jogo o abacaxi no seu colo, mano, porque vamos cortar o Justin Tucker para trazer quem? Exatamente. Isso, inclusive, na live do esportismo a gente já estava comentando, né? De que na semana contra o Pittsburgh, quem prejudicou o time foi justamente ele, né? Porque se fosse contar os pontos que faltavam, eram justamente os pontos que ele errou. E ali, no caso, tá passando, inclusive, o field goal que ele fez, que foi bem torto, inclusive. É que a gente tá vendo a live, os highlights enquanto a gente tá gravando, pra quem não sabe. Mas, assim, a gente tava comentando sobre isso e ontem ele perdeu 7 pontos, né? Um touchdown, basicamente. E... cara, assim, tipo, foi garbage time, mas o Ravens fez um touchdown, podia ter, tava 12 pontos de diferença, sabe? Fez um touchdown, se tivesse aqueles outros 7 pontos, estaria na frente, sabe? Tipo, esse que é o negócio. A gente teria ganho, seria uma outra conversa aqui, não seria... A gente estaria falando como a defesa conseguiu segurar o Barkley por tanto tempo. A gente estaria dando mais espaço, assim, pra falar mal sobre a forma como o Lamar tava jogando e tal. Mas não, é exatamente isso que o Cleverton tava falando aqui agora. A gente vai dedicar um setor inteiro só pra falar mal pra dar um alerta, assim, sobre o Special Teams. A gente já teve alguns momentos, agora que passou o field goal que você tava falando. E foi bem pra direita mesmo, achei bem estranho. Então, assim, tipo, eu lembro que teve uma vez que a gente comentou de um jogo, entende? Tipo, foi um jogo que o Special Teams tava muito ruim, e daí a gente até falou, tipo, o Harbaugh a base dele é especialistas, né? O coach de especialistas, e daí vai lá e bem a parte dos especialistas tá ruim, sabe? E a gente repete isso agora, tipo, tem um pouco da questão dos coaches também, sabe? Porque são anos e anos se repetindo, a gente falando, porque o Special Teams tá ruim, assim, tá baixando o nível. Eu acho que piorou desde quando o Wolfpack começou a desmoronar, sabe? Quando saiu o Nick Moore. A partir dessa saída já começou a dar uma desnivelada, daí o Sam Koch, ele saiu e, piorou consideravelmente, sabe? Eu acho que o Jordan Stout, tipo, cara, ele tem potencial, ele tem, mas eu acho que agora ele não consegue demonstrar isso, sabe? Porque, tipo, cara, os punches dele foram muito ruins, ele não tá conseguindo ultrapassar, não tá conseguindo chegar a bola na linha de 10, sabe? Tipo, não consegue deixar o oponente de costas pro gol dele, né? Então, isso tá sendo crucial também pra gente, porque daí o time consegue retornar, o time consegue ficar mais perto da sua própria endzone, né? Da endzone adversária, no caso, né? Então, assim, tipo, eu ouvi isso também, tá? Que o problema era o holder, e o holder é o Jordan Stout. Então, assim, tipo, meio que passa por ele. E eu comecei falando que a gente comentou isso no esportismo, porque daí a Jaque falou uma coisa que a gente tava comentando,
de que, assim, tipo, pô, trazer o Cairo Santos. Se fosse, assim, ele tá... O Tucker, ele tá ruim, mas ele tá, assim, tipo... tá errando uns 2 field goals por jogo, né? Tipo, uma coisa assim... um esporádico, né? Que nem ele tava meio esporádico na temporada retrasada, eu acho. Tava esporadicamente errando um ou outro, tal. Daí a gente poderia conversar de no ano que vem a gente trazer um kicker e trazer o Cairo, que o Cairo é um kicker muito bom, muito sólido também, né? Mas eu acho difícil trazer o Cairo, eu acho difícil trazer algum kicker que já esteja em algum time, porque, cara, eu tava vendo nessa temporada, foi muito difícil, assim, pros times encontrarem um kicker que já esteja há tempos, assim, na NFL, que ele ainda esteja jogando bem, né? Tipo, o Greg Deleg, né? Ele não tá jogando super bem. Eu acho que ele nem tá em time mais. Eu não sei qual time que ele tá. Mas ano passado, o Cowboys ficou com ele a temporada inteira, né? Pelo nome dele também, porque o Zurline, ele é muito bom, né? Ele já foi muito bom. Só que ele tava numa temporada ruim. Acho que o Ravens vai continuar fazendo isso, vai manter o Tucker por essa temporada, e como o Gelli mesmo disse ontem, vai manter ele mais por conta de nome, né? Porque não tem muito motivo pra manter o Tucker hoje no elenco. Infelizmente, né? Porque, pô, a gente tá falando sobre uma lenda do futebol americano. Tem gente que fala que não, mas assim, eu acho que é só hate quem fala que não. Assim, mas pra falar do Special Teams em geral, né? Porque eu acho que é um problema sistemático ali. Eu acho que, tipo, isso passa muito pelo Harbaugh, né? Pô, ele já foi coach de Special Teams, então deveria ter um cuidado maior, sabe? A gente tem esse apego, assim, sabe? Tipo, de achar que um coach que ele foi formado numa escola, ele tem que... A base dele tem que ser a mais sólida de todas, sabe? Tipo, não sei se deu pra entender muito bem o que eu quis dizer, mas assim, é um coach, por exemplo, se eu não me engano, o Bill Belichick, ele era o coach de defesa, né? Então, assim, a defesa dele, sempre a característica dele era a defesa tinha que sempre ser muito boa, né? Então, nesse sentido que eu tô dizendo, tipo, um coach que ele foi criado no ataque, o ataque sempre tem que ser bom, nesse sentido, né? É um coach de receiver, então todos os receivers têm que ser bons, é nessa sequência. E assim, tipo, eu tô percebendo já faz uns anos, assim, que o Special Teams, ele tem dado uma piorada. Como eu falei, depois que o Nick Moore saiu, parece que esse problema começou a se mostrar mais, né? Eu não me lembro se esse ano a gente teve um touchdown de retorno, mas assim, também o retorno era para facilitar retornos ao touchdown e não tá facilitando tanto, né, o retorno de kickoff. Mas mesmo assim, o retorno de punch não tá sendo tão efetivo, assim, tanto de retornar tantas jardas quanto retornar para touchdown, né? Tinha uns anos atrás que a gente falava sobre touchdown de retorno de punch, assim, a cada 2, 3 jogos tinha um, né? Então era uma coisa bizarra, era um Special Teams muito bom, era com o Devin Duvernay, inclusive. E agora a gente não consegue ver isso, a gente não consegue ver o Special Teams ajudando o time, inclusive ele atrapalha muitas vezes, né? A gente teve fumbles sofridos também durante o retorno de punch. Então, assim, tá complicado. O punch do Stout não tá muito bom. Talvez ele, como holder, não esteja sendo muito bom, mas é que nem você comentou, pô, mas se fosse culpa do holder, por que o Tucker chutou tanto à direita, né? Daí, assim, eu acho que é basicamente isso, assim, tipo, tem que avaliar várias questões do porquê que tá acontecendo isso. Eu acho que passa muito pelo coach de Special Teams e o head coach mesmo, assim, o Harbaugh, ele tem
muita culpa no cartório também, porque, cara, um time com um head coach que ele é soft, né, que ele vai, passa a mão na cabeça dos jogadores, que ele vai, não treina desse jeito, não presta muita atenção, tal, esse cara, ele não vai conseguir ter um time tão preparado, assim, pra conquistar campeonatos, sabe? Então, eu acho que passa muito pelo Harbaugh nesse sentido, porque eu percebo ele muito soft mesmo, eu não consigo outra definição. E talvez isso passe um pouco pro Special Teams, tá? Então, tudo que acontece de ruim é culpa do head coach, assim como tudo que acontece de bom é culpa do head coach, né? Mas, assim, eu acho que é por conta disso, por conta da base dele ser de Special Teams, eu acho que ele tem bastante culpa no cartório, sabe? Antes de prosseguir, só para trazer aqui 2 informações. A primeira, já que a Manu tocou no assunto de retornos, a última vez que o Baltimore Ravens retornou um punch para touchdown foram há exatos 357 dias, no dia 10 de dezembro de 2023, naquele Los Angeles Rams e Baltimore Ravens, que o Tylan Wallace faz aquele retorno maravilhoso. Foi a última vez que o Baltimore Ravens retornou um punch. Kickoff foi em 18 de setembro de 2022 contra o Miami Dolphins. Nossa. Ou seja, haja tempo que você não tem um bom retorno. Inclusive o próprio Tylan Wallace, que sofreu um fumble na última partida, né? Ele que é nosso retornador, né? Tylan Wallace, exatamente. Ele, o Mitchell, agora que voltou também da Injury Reserve, tem retornado alguma coisa também, mas a princípio é o Tylan Wallace o cara que faz os retornos. Eu acho que são os retornos tanto de punch quanto de kickoff. Não vou me lembrar agora se tem outro. E sobre o Greg Zuerlein, eu te pago uma pipoca doce se você adivinhar onde que ele tá agora. Não vou saber. Eu acho que eu ia chutar o Bills, mas não é o Bills. Não, fica ali também. Lá por perto? É. No Jets? Exatamente. Ô, louco. Greg Zuerlein, inclusive ele estava no meu Fantasy uns tempos atrás, eu lembro disso. Acho que foi no Monday Night que eu precisava que ele fizesse alguns pontinhos lá, ele fez. Mas não é como se ele estivesse sendo espetacular também. Uhum. É isso, gente. Lembrei que eu ia falar a respeito dos especialistas. É porque tem uma coisa muito importante que nós precisamos destacar a respeito da crise do time de especialistas. E desculpa, gente, o programa hoje vai ser basicamente sobre isso. O Aldo Luiz, um abração pra ele. Ele tava narrando esse jogo na DAZN. E ele retweetou um comentário que nós fizemos no X, no Twitter, e que eu acho que fala muito a respeito do que representa muito essa crise nos Special Teams. Porque o Baltimore Ravens, ele começa muito bem no jogo, e obviamente o Philadelphia Eagles faz os ajustes, mas o adversário do outro lado, gente, não tem nenhum burro. Inclusive, o Philadelphia Eagles, hoje eu me atrevo a dizer, é o melhor time da NFL. Discutivelmente, a gente pode colocar aí na disputa o Detroit Lions junto, e o Detroit Lions está muito bem também, mas eu vejo hoje, discutivelmente, o Philadelphia Eagles melhor time da NFL. E o que acontece? Essas perdas, esses chutes errados, esses field goals, extra points errados, isso muitas vezes acaba virando o momento da partida. E você ter o momento da partida em mãos é muito importante, porque aí é a hora que seu time começa a esquentar. Ou se você deixa escapar, é a hora que seu time começa a esfriar, aí outro adversário aproveita, e aí acontecem as maluquices e tudo mais. E aqui eu viro a chave pra gente falar do ataque, porque esse jogo, primeiro, eu não acredito que teríamos vencido esse jogo de qualquer maneira, tá? Óbvio, espaço pra ganhar teve. Não quero falar também que o Baltimore Ravens seria um incompetente e que a gente ia tomar uma surra de Filadélfia, não. Mas mesmo jogando em casa, o favorito aqui era o Philadelphia Eagles. Mesmo o Baltimore Ravens jogando no M.T. Bank Stadium. Pela razão que eu já falei pra vocês. E quem escutou o preview sabe muito bem como esse Philadelphia Eagles vinha forte. Mas onde que eu quero pegar? Inclusive, eu acabei de ver um tweet falando que o Lamar Jackson tomou bronca da própria mãe. Sim. Porque ele não conseguiu. Porque ele não conseguiu ver os espaços abertos para correr em campo. E o que acontece com esse jogo, e eu acho que esse é um dos motivos pelo qual o time perdeu, e eu de novo coloco também isso na culpa do time de especialistas, porque quando o Justin Tucker perde um chute
e isso eu já conversei uma vez com a Manu, e eu sempre repito isso, é um mau presságio. Sim. Sabe? Porque existe muita confiança ainda no Justin Tucker como jogador, no Justin Tucker como figura dentro do vestiário e tudo mais. Então, quando esse cara perde um chute, e nós estamos vendo como que o Tucker tem sentido, porque ele já entra puto e sai puto de campo, errando ou acertando, porque ele sabe que a fase não tá boa, isso arrebenta com a moral do time. E aí, com o time vendo que não tá conseguindo converter os field goals, nem o extra point, nós vimos um Baltimore Ravens muito vacilante na red zone, quando chegava ali nas 20 jardas do campo, nem tanto nas 20 jardas, chegava nas 30 jardas pra frente. Era difícil avançar, o Philadelphia Eagles estava com a defesa muito bem postada, com o campo curto, sabe? Você tem um time que você não consegue avançar, aí você depende do seu kicker, aí o kicker não acerta. E aí o jogo tá naqueles 2 pontos, tá amarrado, e você sabe que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa pro outro lado. Você sabe que do outro lado tem um Saquon Barkley que a qualquer momento pode escapar. Cara, isso entra na cabeça do Lamar, isso entra na cabeça do Todd Monken, que a gente já percebeu que esses dois, quando a coisa não consegue, você vê uma chamada o Todd Monken batendo o pino e fazendo umas chamadas muito esquisitas. O Lamar Jackson querendo ser herói, e aí se ele não consegue achar a primeira chamada, ele quer improvisar e quer fazer isso, quer fazer aquilo, e não consegue achar outras coisas, e agora tá numa de não vou correr, eu tenho que achar alguém pra passar a bola. E o Baltimore Ravens precisa de calma. Eu acho que falta calma pra esse time. Eu não consigo falar que o desempenho do ataque foi ruim, só que do outro lado tem uma defesa muito bem postada. Eu posso falar que sim, o Lamar Jackson teve umas chamadas horrorosas. Uns passes que ele mandou que foram completamente bizonhos, uns passes assim muito pra frente, não conseguiram enxergar os alvos. E a química dele com o Zay Flowers estava muito boa, inclusive tem um momento que o Zay Flowers estava puto perto da sideline, porque ele estava livre e a bola não chegou dele. E aí eu dou razão pro chilique que o Zay Flowers faz naquele momento. Eu não dei muita razão naquele momento, desculpa, mas eu não dei muita razão porque, assim, até o Davis tinha comentado isso naquele momento, ele era progressão de leitura, sabe? Tipo, ele deveria ser a última leitura de passe do Lamar, então, sabe? Mas é porque, assim, você olha o momento, ele tá tão livre, que você pensa, cara, não é possível que o Lamar não viu. Sim. Mas aí, assim, eu também não posso falar muito porque eu não vi a progressão das leituras do Lamar, então também não vou entrar nesse mérito. Eu vou ficar só com o que eu vi na TV. Né? Aí vocês estão falando que tem essa progressão, eu vou, obviamente, não discordarei. Deus me livre de fazer isso. Mas eu acho que ainda assim, isso acho que não invalida o meu ponto de que o Baltimore Ravens, em jogos assim, precisa pôr a cabeça no lugar. Porque nós já vimos esse ataque desmoronar porque o time não tinha cabeça. Vou sempre repetir o que aconteceu na final da AFC, porque o time perdeu por não ter cabeça. O Todd Monken, e foi exatamente a mesma coisa. O Lamar querendo ser herói, querendo achar alguém em campo para poder passar. O Todd Monken fazendo umas chamadas que só na cabeça dele dá certo. Eu não sei por que ele insiste nisso. E parte disso foi justamente porque os especialistas, quando solicitados, não fizeram a parte dele. Meu Deus do céu, eu tô falando demais. Vai lá, Manu. Não, tudo bem. Eu ia falar justamente isso que você falou, só que antes de entrar nisso, só o comentário que você tinha feito sobre que você achava que o Ravens não ia ganhar esse jogo. Eu discordo um pouco de você, porque assim, o Ravens, ele teve a faca e o queijo na mão, sabe? Tipo, várias e várias vezes. Se não fosse... então deixa eu colocar... Eu achei que o Baltimore Ravens não ia ganhar esse jogo antes dele começar. Não, então, tá, beleza. Porque assim, o que acontece? Eu até naquele Drop Six lá, eu coloquei o Ravens como vencedor desse jogo. Foi o único jogo que eu perdi. Mas enfim... Porque o Ravens, eles principalmente a defesa do Ravens conseguiu agir muito bem nesse jogo, tá? Depois a gente fala um pouco sobre a defesa, mas assim, o ataque não estava muito legal por conta dessas questões que você falou sobre nervosismo e tal, que eu já vou entrar nessa questão, mas assim, só para levantar um ponto, o Philadelphia Eagles, eles só jogaram 2 quartos, tá? Porque foram os 2 quartos que eles pontuaram, inclusive. De resto, eles não fizeram nada. Voltou do intervalo, não conseguiu fazer nada. Foi punch, sabe? Então, assim, o que acontece? É justamente isso que você falou sobre
estar nervoso e tal, é isso, exatamente a mesma coisa que eu penso. Eu acho que o Lamar tava muito tenso nesse jogo. Por qual motivo, eu não faço a menor ideia. Mas, assim, ele tava tenso nesse jogo porque ele tava fazendo umas bobagens, assim. Não é um jogo que classificaria ele como um MVP, né? Ou como tava sendo todos os outros últimos jogos. E, assim, a mãe dele tem toda a razão. E eu adorei quando eu li esse tweet que ele falou que a mãe dele chegou pra ele e reclamou que ele não correu o tanto que deveria, né? Porque, assim, pra quem não tá ligado, a mãe dele acho que ainda é agente dele, mas não só isso, quando o Lamar começou antes do college, foi lá no high school mesmo, ela lutou muito por ele, assim, por ela saber que ele era rápido, tal, só que ela sabia que ele queria ser, sai daqui, ele queria ser quarterback, só que ele ela tá tentando morder. Não pode falar mal do Lamar, tá vendo? A gata não gosta. Enfim. Você vai deixar tudo isso na edição, Rodrigo. Corta nada não. Vai estar sensacional. Não, é que eu tô com gelo na minha perna. Só me dá um minutinho que eu tenho que jogar fora esse gelo. Eu já continuo, só um minutinho, tá? Ok. Música de elevador. Voltei. Enfim, eu tava falando da mãe do Lamar, porque assim, quando ele começou, tipo, eu acho que quando ele era criança ainda, ele queria ser quarterback, tal, mas ela sabia da velocidade dele e sabia que os técnicos iam olhar pra velocidade dele e iam falar o quê? É running back, é wide receiver e tal, e ela não queria de jeito nenhum que ele fosse isso. Então, tanto que tem eu vi uma historinha que falava que uma vez um técnico colocou ele para retornar um punch. Ela chegou uma fera em cima dele, falando, não, ele nunca mais vai retornar punch na vida, não sei isso, não sei aquilo. Daí ela fala justamente, você deixou de correr, é uma coisa muito irônica, porque ela ficou brigando tanto pra ele mostrar outras habilidades e não só a corrida, e daí justamente a maior habilidade dele ele deixou de usar e ela ficou puta da cara por causa disso, né? E realmente, com razão, porque assim, o Lamar fez uns passes estranhos, ele tá deixando de correr muitas vezes pra poder prolongar o passe, muitas vezes não dá certo, sabe? Tipo, a defesa vai cobrir, a defesa vai fazer a marcação, ela vai estar deixando ninguém livre, assim, e ele vai ficar segurando, e acaba que ele leva um sec, né? E eu tava vendo as estatísticas, ele levou 3 sacks e perdeu 31 jardas. Enquanto isso, o Jalen Hurts, ele sofreu 2 sacks e perdeu 6 jardas, sabe? Tipo, olha a diferença de jardas, sabe? Tipo, é absurdo, né? Muito disso por conta que o Lamar, ele deixou de correr para poder tentar alongar o passe e não deu certo, né? Então esse é um ponto, e isso vai um pouco daquilo que você falou dele ficar nervoso. Eu senti ele nervoso nesse jogo, e é como eu falei, eu não faço ideia do porquê, porque não tinha porquê que você ficar nervoso com um jogo desse. Sabe, tipo, não é rival de divisão. O Eagles, ele é um time muito bom, mas assim, tipo, não é um time de você ficar nervoso pra caramba, sabe? Tipo, é um jogo que define a vida do Ravens. Não definiu a vida do Ravens, sabe? No máximo, só piora aquele recorde dele de pai da NFC, né? Só aconteceu isso. Ele perdeu 2 jogos pra NFC. Tipo, é só isso, sabe? Tipo, não é nada demais, assim. Isso transmite pro time inteiro, sabe? Pro ataque inteiro. O Andrews fez um jogo sensacional, sabe? Era os passes disputados que ele conseguia pegar, só que o Lamar tava jogando muito, pra todo mundo passe disputado. Daí chegou um momento que ele jogou pro Zay Flowers, o Zay Flowers não vai disputar esse passe, sabe? Mas enfim, o que eu acho? Lá vai eu de novo falando mal do Harbaugh. Por que eu acho que passa um pouco pelo Harbaugh?
Porque, tipo, se ele é um mão leve, assim, como eu tava falando, tipo, se ele é muito soft e tal, ele fica passando a mão na cabeça, tipo, porra, o Tucker errou 3 field goals, né, 3 chutes, ele vai lá e passa a mão na cabeça do Tucker, vai tomar no cu, sabe? Tipo, não importa quanto o cara seja o bonzão. Se o cara tá ruim, você tem que dar uns petelecos nele e falar, cara, se apruma, volta pra vida, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, você não é desse jeito, o que tá acontecendo? E o Harbaugh não é desse tipo de cara, sabe? Tipo, ele não chega e dá não parece, pelo menos, né? Que ele chega e dá uns esporros, assim, tipo, porra, acorda pra vida, tal. E por conta disso, por conta de eu achar que... Eu acho, pelo menos, né? Que ele é daquele tipo de cara que deixa... Tipo, é aquele técnico que fica deixando os caras ficarem se divertindo durante o treino, que fica deixando eles conversarem, tal, deixando eles à vontade, sabe? E um head coach deixar os caras tão à vontade que, tipo, pode treinar do jeito que você quiser, que eu não tô ligando. Chega no jogo, eles vão ficar desesperados. Sabe, esse é um reflexo, tudo é reflexo de treino, né? E eu acredito muito que tenha sido isso, assim, tipo, um reflexo do treino que o time não tá acostumado, porque é Harbaugh, é Monken, é o Zach Carr, sabe? Tipo, são os treinadores que não conseguem dar um sermão nos caras, são os treinadores que não conseguem dar um pito nos jogadores, sabe? Então, é basicamente isso. Eu acho que, pra evidenciar uma coisa boa, Mark Andrews fez um bom jogo, cara, foi maravilhoso. Todas as recepções dele foram ótimas. O Henry não teve um bom jogo, mas assim, acontece também, a defesa do Philadelphia estava muito bem preparada contra eles, tá? Tanto que teve aquele tackle em cima do Henry que foi sensacional, do Zach Baum. Foi sensacional o tackle. Fora isso, sim, tipo, acho que não tem muito mais o que dizer, você falou bastante sobre isso. Mas, assim, uma coisa que acho que foi o Gelli que falou no final do jogo, que é bizarro, porque, assim, tipo, agora que a defesa tá se ajeitando, o ataque começa a desmoronar, sabe? Tipo, o Ravens não consegue ficar balanceado, né? Eles encontram formas de perder, e essas formas de perder, tipo, tem um setor que tá bom, vamos estragar outro? E agora não pode ficar todos os setores bons, tem que ter alguma coisa ruim, né? Então é isso. Eu acho, talvez, que finalmente se estamos encontrando o equilíbrio, e o Baltimore Ravens, no fim das contas, é um time medíocre. Olha só! Porque pensa, enquanto o ataque tava bom pra um cacete, a defesa tava uma merda. Agora que a defesa melhora, o ataque vai piorando até o momento que chega um balanço, fica todo mundo na média. Então, Baltimore Ravens talvez seja um time medíocre. E esse descompasso tenha disfarçado isso. Enfim, gente, é só piadocas, não tô afirmando nada, tá? Daí passa aqui na tagzinha assim: Cleverton não torce para Baltimore Ravens. Eu torço pro Buffalo Bills. Duas coisas que eu queria falar sobre o ataque. A primeira é que eu acho que pro momento que o Baltimore Ravens está vivendo, nós estamos com o Harbaugh errado, tá? Acho que o Harbaugh que nós merecíamos estar em Los Angeles. É isso que eu queria dizer. De verdade, eu queria muito o Jim Harbaugh nesse momento, sabe? Ou então, o Todd Monken, ele podia ser um cara mais enérgico e chegar assim pro Justin Tucker: o próximo chute que você errar, vou enfiar a sua cara onde eu enfio o meu game plan. Sim. Né? Pra quem não sabe, o Todd Monken, toda vez que ele vai pra entrevista, ele vai com o cardápio de pastel enfiado na cueca, sabe? Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Yeah, you know what it is. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. No one hits bigger than the Baltimore Ravens. Agora a gente vira a página. Até você vai comentar sobre o Deontay Johnson não ter recebido nenhum snap nesse jogo, mesmo com a saída do Bateman. Não vou comentar, porque se o John Harbaugh, que deveria explicar isso, não explica, eu também não vou pedir explicação pra ninguém. É isso.
Mas vamos falar defesa, porque como você falou, mano, e aí eu acho que tem um pouco das circunstâncias, né? Porque com a saída do Roquan, entrou o Malik Harrison, a gente viu que o Malik Harrison, ele não é tão ruim quanto parecia ser, e aí agora a gente tem o Roquan Smith com mais opções ali ao lado dele, talvez, para poder ajudar. A volta do Travis Jones ali no meio parece que deu uma como é que eu falo? Uma injeção de ânimo ali para aquela DL para poder pressionar o quarterback adversário. E quando você tem uma pressão ali em cima do quarterback, quando você consegue pressionar o quarterback, você desafoga a sua secundária. Os ajustes lá no fundo, você colocar o Adarius Washington como o titular, parece que também deu ali uma sobrevida para a secundária. Alguns ajustes circunstanciais parece que estão colocando essa defesa de volta nos trilhos, e isso tá contando principalmente com um bom jogo que o Marlon Humphrey vem fazendo, né? E um bom jogo que o Marlon Humphrey vem fazendo ajuda também do outro lado o Nate Wiggins, que observação inclusive que o Rodrigo tem feito quando a gente assiste os jogos, nós estamos vendo os ataques explorarem muito o Nate Wiggins, e por óbvio, o cara é um calouro. O calouro tá mais suscetível a cometer erros, então os ataques adversários vão explorar mais esse ponto mais fraco da defesa. Mas o Nate Wiggins está fazendo uma boa temporada, apesar dos pesares. Mas parece, agora a gente vê o que vai acontecer com esse ataque, porque se as coisas começarem a degringolar, e aqui eu quero considerar esse jogo contra o Philadelphia Eagles um ponto fora da curva, porque a defesa de Philadelphia é muito boa. Mas contra Denver isso, contra não sei outro time com a defesa boa aquilo, não sei o que, não se compara, gente. Eu sei que a defesa do Denver Broncos é boa, tal, mas sei lá, cara, eu acho que Eagles e Steelers estão num outro nível, são defesas mais capazes de segurar o ataque do Baltimore Ravens. Não aqui subestimando a defesa do Denver Broncos, que é boa, mas eu acho que ela possui caminhos mais fáceis de se penetrar do que essas outras duas. Mas enfim, Manu, será que a gente tá indo no caminho certo com essa defesa, finalmente? Tomara, né? Porque assim, o Zach Harder não se mostrou um bom técnico no início, mas acho que, cara, eu não lembro se eu tinha comentado isso em algum momento, mas assim, a gente também falou a mesma coisa do McDonald, né, quando começou, que daí ele tava uma defesa muito ruim, tal, depois ele melhorou, virou a melhor defesa da NFL, tal, e daí acho que a gente chegou a comentar de tipo, vai que acontece a mesma coisa. Coincidentemente o ataque piorou também. Então, eu não sei o que acontece, sei lá, às vezes é o que você falou, faltou uma injeção de ânimo, sabe, porque assim, a defesa tá se encontrando, né? Tá encontrando caminhos de ganhar o jogo, né? Nesse momento não deu mesmo, mas, segurou o Saquon Barkley até onde deu. Segurou o Jalen Hurts, inclusive, tá? Porque o Jalen Hurts, ele quase não correu, né? Obviamente, teve o tush push, né? Mas tush push, eu acredito que a única forma de você bater um tush push é você colocando os caras mais pesados que você tem, que sejam mais pesados do que os caras deles, né? Tipo, é basicamente isso. E tush push também contar como corrida, pelo amor de Deus, me compra um bode, né? Mas eles contam porque, né, tipo, não houve um passe, a bola não passou da linha de scrimmage na direção frontal, então isso daí é uma corrida, né? O Kikoin que falaria de um jeito mais bonitinho do que eu. Mas enfim, assim, eu acho que a defesa foi muito bem, tá? Foram 22 pontos, beleza, mas 22 pontos contra um ataque muito bom, tá? Contra um time que tem um potencial MVP ou OPOI, se você queira chamá-lo. O Saquon Barkley, ele se encontrou muito bem em Filadélfia, tá? Ele vem jogando bem. Você tem o A.J. Brown, que também é uma máquina. Você tem o Devonta Smith. Eu não sei se ele tava nesse jogo, não me toquei disso. Você tem o Devonta Smith, que é um jogador excepcional também. O Dallas Goedert, que é um tight end velho já, mas assim, ele faz bons jogos de vez em quando, ele ajuda o ataque, ele ajuda bloqueando principalmente. E o Jalen Hurts, ele quase não correu,
tá? Eu tenho aqui a estatística pra ver certinho. Ele tentou correr 9 vezes, sabe? E pra 29 jardas. E o Saquon Barkley, ele correu, tipo, 107 jardas, mas assim, demorou muito pra ele poder pegar isso no tranco, né? Porque teve uma média de 4,7 jardas por carregado, né? Então é uma média muito baixa. Acho que até o touchdown ele tava com 45 jardas corridas, se eu não me engano. Então, tipo, ele tava com uma quantidade muito baixa. Foi um bom trabalho da defesa, tá? Esse ano a gente sempre teve uma defesa muito boa contra as corridas, né? Isso foi algo que, se a gente for falar de algo que se manteve constante, é a defesa contra a corrida, né? Mas, assim, tipo, me preocupava muito o jogo contra o Barkley. Inclusive, eu tava apostando a vitória do Ravens justamente por conta dessa defesa contra o jogo terrestre. Porque eu acreditava muito que o Eagles ia tentar explorar essa defesa, mesmo sendo uma defesa muito boa. Mas, assim, não tem como você sacar o Saquon, desculpa pelo trocadilho, mas sacar o Saquon e não usar ele, sabe? É muito difícil você não fazer isso. Porque metade do teu gameplay tá em cima dele, né? E em cima dele, tipo, você tem... Se de um lado você tem uma ameaça dupla entre Lamar e Derrick Henry, você tem no outro lado uma ameaça dupla entre Saquon e Jalen Hurts, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que, pô, segurou... O jogo aéreo também foi muito contido pela defesa do Ravens, sabe? Porque o Hurts, ele teve 118 jardas passadas, sabe? Ele teve um rating de 93,8, sabe? Tipo, teve um rating meio baixo. Ele teve um touchdown só passado, sabe? Tipo... ele não fez um jogo ruim, só que a defesa tava muito boa, né? Contra ele. Então, tanto que ele fez ele tentou 19 vezes e acertou 11. Então, assim, ele não fez um jogo ruim, né? Mas a defesa finalmente tá se encontrando. Essa que é a parte boa. O Stephens também, ele teve umas jogadas muito boas, tá? Eu acho que ele até defletou um passe que foi que ele tava de níquel, eu acho, se eu não me engano. Só que daí foi falta, uma coisa assim. Esse que o problema do Ravens também ainda tá nessa questão das faltas, né? Acho que a gente não comentou muito disso, mas vale ressaltar. E é isso, assim, tipo, eu acho que a gente tá encontrando o caminho. Eu não daria ainda uma chance pro Zach Carr. Acho que ele ainda é muito fraco. Talvez, assim, tipo, uma temporada inteira com ele constante, tal, talvez já seria algo de botar uma confiança, botar a mão no fogo por ele. Mas hoje, assim, eu não continuaria ele pra temporada seguinte. Porque é que nem você falou, né? Não é a primeira vez que isso acontece, né? De o ataque piorar e a defesa melhorar. E vem acontecendo por vários e vários anos, independente do coordenador defensivo, né? Então, assim, eu acho que a secundária se encontrou, até porque saiu o Ed Jackson. Então, acho que teve um baita reforço, né? Baita reforço aí, né? Eu não lembro se o Tredavious White jogou esse jogo também, né? Jogou. Então, assim, acho que o Ravens está encontrando o seu jeito na defesa. Tem que voltar a ser o que era no ataque, né? É que, assim, parando pra pensar agora enquanto eu tava falando essa frase, eu acho que é explicável, não sei se esse termo existe, mas é explicável o ataque sempre dar uma piorada e a defesa melhorar, porque assim, o ataque ele tem sempre um plano de jogo bem parecido todos os jogos. Obviamente você vai explorar um ponto negativo da defesa adversária, um ponto fraco da defesa adversária, mas assim, você sempre tem um plano, né? Tipo, que nem estavam falando ontem, quando coloca o Justice Hill, ele geralmente vai receber um passe, ele não vai correr, né? E ontem ele estava correndo bastante. Estava sendo utilizado também no jogo corrido, né? Então, assim, tipo, você tem uma forma do teu ataque funcionar. As defesas vão ler isso e elas vão se adaptar a isso, a esse ataque. Então, é natural que o ataque comece a não ser tão eficiente,
tá para analisar, é isso, assim, tipo, é natural que o ataque não seja tão eficiente e a defesa começa a melhorar porque ela tá analisando 10 jogos, 11 jogos, 12 jogos do ataque anterior, né? Obviamente eles não fazem muito disso, mas assim, tipo, eles já estão assistindo, eles pegam o tape da semana anterior e usam isso, né? Então, assim, tipo, esse declínio até que dá pra entender, sabe? Só que, assim, tipo, é muito díspare, né? Tipo, dá pra entender, mas ainda assim é muito díspare. O Davis falou exatamente isso. O Baltimore Ravens é um time inconstante, né? Então, assim, você nunca vai saber, pô, será que a defesa vai estar num bom dia? Será que o ataque vai dar num bom dia? Você nunca vai saber disso, né? E esse que é o maior problema de ser um torcedor do Ravens atualmente, porque você nunca vai saber o que vai acontecer no próximo jogo. Uma montanha russa de sentimentos. Isso é ser Baltimore Ravens. Você que chegou aqui, seja bem-vindo, tá? Espero que o seu exame de coração esteja em dia. E fechamos esse jogo por aqui. É isso, gente. Por sorte, chegou aquele momento que nós tanto amamos, que é a bye week, né? Vamos finalmente poder descansar os corações um pouquinho, esperar que esse time encontre um meio termo onde tanto ataque e a defesa consigam jogar bem algum jogo. E é isso. Manu, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pelos comentários e traga a Medusa mais vezes. Trago sim. Eu tava cuidando dela porque ela ficou bastante tempo sozinha hoje, daí ela fica meio carentinha assim. Mas obrigada, Cleverton, pelo convite novamente. É sempre bom falar do Ravens. Bom, assim, tipo, eu não tenho muito o que comentar sobre futebol americano brasileiro, porque que eu falei lá no Esportismo, eu acompanho muito mais os times daqui do Paraná, né? O que eu sei é que o Phantoms ganhou o Brasileirão D3, né? Nesse último sábado de noite, foi. Lá no estádio Germano Krieger, né? Tá acontecendo bastante isso, eu tô achando legal. Porque o Londrina Bristolbacks, por exemplo, ele vai jogar agora a final no estádio do Café, né? Que é do próprio Londrina Sport Clube. Vai jogar a final. Então, aconteceu isso. Eu acho que faz bastante tempo que eu não tô aqui, então aconteceu no dia 15 de novembro. Foi. 15 de novembro foi a final do feminino de futebol americano brasileiro. E a Lusa ganhou, né, de virada contra o Curitiba Silverhawks. Foi a primeira vez que aconteceu lá em São Paulo. O jogo foi bem bacana, foi um jogo bem disputado, inclusive. Vale a pena assistir, tá? Vocês acham que, porque é esporte feminino, é mais leve, tal, mas esse jogo realmente vale muito a pena assistir. Eu tô falando desse, mas assim, todos os últimos jogos de futebol americano brasileiro feminino valem muito a pena assistir, porque tem muita coisa muito boa, o nível tá aumentando bastante, e você vê pela convocação das atletas para a seleção brasileira que aconteceu foi acho que dia 19 que aconteceu a convocação. Assim, são níveis altíssimos, tá? É claro que, se você for comparar com um nível de NFL, não chega nem perto, né? Mas assim, são pessoas que estão se dedicando muito pelo esporte, como eu falo, é um esporte que você joga por coração mesmo, tipo, porque você gosta, não é porque vai ter retorno financeiro, porque não tem, muito pelo contrário, você tem que pagar por isso. Inclusive, quem é da seleção brasileira, em vez de receber alguma coisa, vai ter que pagar para poder competir lá na Colômbia. A seleção feminina brasileira vai fazer um intercontinental lá na Colômbia em fevereiro do ano que vem. Vai ter acho que 5 ou 6 times, eu não lembro de cabeça. E para elas poderem participar, elas só tem que desembolsar cerca de R$5 mil para poder fazer isso, sabe? Porque vem questão de passagem, de hotel, de alimentação, uniforme, taxa de inscrição. A taxa de inscrição, se eu não me engano, é R$420, assim, tipo, é uma coisa absurda, sabe? E tudo isso sem patrocínio nenhum, né? E como eu comentei lá no
na live do esportismo, eu tinha conversado com umas meninas, e a vida de uma atleta de futebol americano, de flag brasileiro, é literalmente você sair da tua casa, você ir para outro estado, passar a madrugada viajando de carro, você jogar o dia inteiro, você pegar teu carro e voltar para tua casa. Sabe, tipo, é uma coisa muito pesada, é uma coisa que a gente tem que ficar fazendo docinho, a gente tem que ficar vendendo rifa, tal. Então, assim, se você passou por alguém compartilhando alguma rifa, dizendo, pô, eu preciso pagar minha passagem pra ir pra Colômbia, tal, pelo menos compartilhe, tá? Ajuda bastante as meninas da seleção, ajuda bastante pro desenvolvimento do esporte aqui no Brasil. E é isso, assim, o que acontece é justamente isso. Então, vai ser uma experiência muito bacana para elas. Acho que vai ser a primeira vez que elas vão estar viajando pro exterior, sabe? Para poder competir. A seleção brasileira, acho que é a última... eu não sei se é o único jogo, mas a última vez que elas jogaram contra outro time foi contra os Estados Unidos e ganhou de 6-0, né? Que foi no Unity Bowl. Agora elas foram convidadas pro Coffee Bowl, né? Então vai ser bacana, vai ser divertido. Como eu falei, é um nível altíssimo, vai ter bastante gente muito experiente jogando. Então, assim, tipo, vai ser a realização do sonho de muitas pessoas, mas, assim, muitas delas não têm condição para poder pagar isso, né? Então, se vocês puderem ajudar com mesmo que seja só compartilhando, já é de grande valia. E é isso, basicamente. Então, você que está escutando tem um compromisso. Ajude a fomentar o FABR, principalmente o feminino que rala tanto aí para conseguir as coisas. O masculino também aí tem as suas demandas, mas o feminino aqui no Brasil é um suor para poder conseguir se manter. Então, toda a sua ajuda é muito importante. E voltamos semana que vem. Olha só, quem diria não temos jogo. Aí que bom, gente. Que delícia. Uma semana de paz e sossego. Voltamos semana que vem, então, com o preview de Baltimore Ravens e New York Giants. Tá bom? Um grande abraço e até mais.